É possível evitar a queda de cabelo causada pelos esteroides anabolizantes? Se sim, como? Então já clica no gostei, se inscreve no canal. A gente sabe que todos os esteroides, sem exceção, causam queda de cabelo. Alguns mais, outros menos. Alguns a gente consegue proteger, pelo menos parcialmente, outros a gente não consegue. Logicamente que quem tem mais predisposição, ok? Tende a acontecer mais. Tem pessoas que vão usar esteroide e vai falar assim, não, eu não vi diferença nenhuma, porque são pessoas que às vezes não têm predisposição e usaram por um tempo pequeno, às vezes uma dose específica, às vezes uma droga que não causa tanta queda, né? Enfim. Vamos falar aqui de homens e de mulheres também, tá? Lembrando que tudo isso tem no meu curso de esteroides, a qual o link está na descrição. Bom, a calvície, ou a alopecia androgenética, como falamos aqui, ela tem muita carga genética. Tem pessoas que nunca utilizaram esteroides anabolizantes que com 20 anos já tem ali algumas entradas, o cabelo caindo um pouco mais. Essas pessoas quando usam esteroides, com certeza elas vão se ferrar muito mais. Tá? Elas são muito mais sensíveis. Elas têm muito mais, vamos colocar assim, receptores, propriamente dito, para, né, o DHT. E, consequentemente, como as drogas aumentam ou são DHT, derivadas, né, enfim, vão causar. Pessoas que são menos sensíveis, às vezes, né, aquelas pessoas com 30, 40 anos, que, na verdade, se você passou dos 20, 25 anos e você já não tem umas entradinhas, né, tão consideráveis, provavelmente a sua genética já não é tão ruim para isso. Isso não quer dizer que colocando não vai piorar, tá? A tendência sempre de colocar o esteroide é sempre piorar. Ah, Leandro, eu não tenho propensão à queda, então eu não vou ter queda. Não, você pode ter queda, você pode ter menos queda, mas a propensão é que você tenha. Ah, mas eu já usei e não senti nada. Talvez você usou por 3 meses, mas se você usar por 3 anos, você com certeza vai ver uma diferença, um encurtamento, né? Porque, enfim, a entrada ela sempre vai vir, cedo ou tarde. Quanto mais esteroide você usar, mais cedo ela vai vir. Tá? Então eu acho importante deixar isso claro, tanto para homem quanto para mulher. É verdade que a mulher tem muito menos quimiorreceptor, né? Tanto é que você vê mulheres mais velhas que não têm uma entrada. Só que a mulher também é muito mais sensível ao esteroide anabolizante do que o homem. Então, ao usar doses muito grandes, ela pode ter queda de cabelo. Nesses quimiorreceptores que a gente tem no couro cabeludo, eles têm afinidade com uma molécula chamada DHT, dihidrotestosterona. Quanto mais DHT você tem, quanto mais quimiorreceptores para o DHT você tem aqui, mais você vai se ferrar, mais você vai perder cabelo. Então, se você vai tomar uma Durateston, uma Deposteron, que inclusive tem vídeos aqui no canal sobre eles, lembra de procurar no Twin Mais Tema se tiver qualquer dúvida. Você aumenta a quantidade de testosterona, parte dessa testosterona se converte em DHT, você aumenta o nível de DHT e isso vai causar a queda. Existe alguma medicação que eu posso bloquear essa conversão, olha a palavra que eu usei, conversão e não ação do DHT. Então, essa conversão da testosterona em DHT existe, tá? Finasterida, dudasterida, que inclusive a dudasterida é muito superior à finasterida. Tanto de efeitos positivos quanto de menos efeitos negativos. Agora, ela não vai inibir o DHT, ela vai inibir a conversão, ou seja, você vai usar uma testosterona e você vai bloquear essa conversão. Então, seu DHT fica normal enquanto a sua testo fica alta. Lógico que quanto mais testo você usar, mais bloqueador você vai ter que usar, vai ter mais efeito colateral, enfim, vai virando uma farmácia ambulante. Essa que é a vida de quem quer usar esteroide em doses altas e quer tentar controlar algumas coisas. Tem que se entupir de um monte de fármacos e aí a pessoa vira uma fábrica de colaterais ambulante. Mas vamos voltar aqui para o que eu falei. Eu falei de conversão. Então, no caso da testosterona que aumenta o DHT porque ela se converte, faz sentido. Agora, e se eu já estou usando um derivado de DHT, como por exemplo, um estanozolol, uma Masteron, uma Primobolan, uma oxandrolona, como ele já é um DHT, ou ele é um derivado de DHT, você usar dudasterida ou finasterida não vai adiantar de nada, porque vai estar bloqueando a conversão e não a substância. Essa substância já vai atuar como um DHT na sua corrente sanguínea. E se você usasse algum bloqueador de oxandrolona, um bloqueador de estanozolol, era mais fácil não usar, porque bloquearia todos os efeitos. Ah, mas eu usei a finasterida ou a dudasterida num ciclo e melhorou a queda de cabelo. Ah, ok. Por quê? Você tem ali um DHT, certo? Que talvez veio da testosterona, seja ela da Durateston, da Deposteron ou a sua própria testosterona natural. E você usou mais uma oxandrolona, um estano, alguma coisa assim. E aí você bloqueou uma parte desse DHT que vinha da testosterona. Só que o da oxandrolona não. Só que, lógico, eles vão se somar no final das contas. Ah, então é eficiente. Não é eficiente, porque oxandrolona, porque estanozolol não é exatamente DHT. Ele atua como um DHT. Então você reduzir demais o seu DHT e colocar, por exemplo, um monte de oxandrolona, você pode ter um problema de ereção.
Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Da testosterona, a gente consegue dar uma salvada. Oxandrolona, Masteron, Primobolan, Estanozolol, derivados de DHT, dessa família, né? Porque os esteroides têm famílias. E a família do DHT, ela vai atuar como um DHT em alguns tecidos. Então, esse tipo de proteção de conversão não vai adiantar. Leandro, e por exemplo, uma boldenona ou uma nandrolona, né? Elas não são da família do DHT. Pois é, em tese, elas têm menos potência de agir na queda de cabelo. Só que existe, né, apesar das famílias, existem os valores androgênicos das drogas. Então, por exemplo, a Masteron, ela é um derivado de DHT, certo? No caso da trembolona, não. Mas, apesar de ser um derivado de DHT, o poder androgênico, o poder masculinizante da Masteron é muito menor. Então, mesmo você tendo uma droga dessa família, você vai agredir menos o seu couro cabeludo do que uma trembolona. Então, mesmo a trembolona não sendo convertida em DHT, ela tem um potencial de ferrar o seu couro cabeludo muito maior do que talvez drogas que já são derivadas do DHT ou a testosterona que se converteria em DHT. Não existe almoço grátis na farmacodinâmica. Você melhorou de um lado, você ferra de outro, certo? Porque você está forçando o teu organismo a alguma coisa. Você está desequilibrando ele para você conseguir um benefício. Então você vai ter um malefício. Você usar um bloqueador, você talvez poupe esse, mas aí você gera outro efeito colateral dessa droga porque também está desbalanceando outra coisa. Entende? Então, quando você vai pensar em usar esteroide, você sempre tem que entender que você vai se ferrar em alguma coisa. E aí, talvez uma opção muito inteligente, para quem tem essa preocupação, na verdade, não é ficar usando um monte de bloqueador. Talvez seja não usar. Ou talvez seja usar numa quantidade pequena, ou talvez usar numa quantidade pequena um esteroide que não agrida o seu couro cabeludo. Que a gente pode falar de Masteron, de Primobolan, de testosterona em doses baixas. Mas lógico, também são drogas menos anabólicas. Então, Leandro, o que você está dizendo é que eu vou ter que escolher entre músculo e cabelo? É mais ou menos por aí. E às vezes quando eu falo isso, né, às vezes nesse assunto ou em outros assuntos, eu já tive assim, sabe, indignação de aluno. Pô, Leandro, então quer dizer que é assim? Né? Só é. Não fica bravo comigo. Eu não fiz as regras do jogo. Estou ensinando como joga o jogo. Né? Logo, você pode ficar indignadinho do jeito que você quiser. Isso aí é problema seu. É como é. A vida será feita de uma escolha. Falamos das escolhas das drogas. Mas também existe o tempo de exposição. Uma coisa seria você tomar um mês de trembolona e outra coisa seria você tomar uma década de Masteron. Entende que eu estou usando exemplos exageradíssimos, mas só para você entender. Uma é muito forte, mas vai ficar por um mês. A outra é fraquinha, mas vai ficar por 10 anos. Então ela vai ter um potencial de agredir o seu couro cabeludo maior. Pergunta: quando eu parar de usar, o meu cabelo vai voltar? O que acontece, pessoal? O DHT ele vai meio que atrofiando, certo? O folículo. Então, naquele começo de atrofia, se você parar, volta. Tá? Por quê? O cabelo, na verdade, ele não vai assim cair, despencar. Ele vai ficando mais fraco, mais fraco, mais fraco. E quando ele está fraco, às vezes ele quebra. E aí você dá uma impressão que você já está careca. Mas na verdade é que os fios estão quebrados muito curtinhos. E como eles estão fininhos, dá a impressão que não tem nada. Quando você para aí, você consegue ainda melhorar um pouco. Agora, se esse folículo, vamos colocar assim, morrer, esquece. Não vai voltar mais, mesmo que você parar. Portanto, fazer o uso prolongado, muito tempo de exposição, é o pior negócio para você que está preocupado com o cabelo. E aí, claro, você vai perguntar o seguinte, você falou aqui de finasterida, do dusterida, mas e, por exemplo, o minoxidil, que é um uso tópico, é um vasodilatador capilar, então, só que aqui tem um vídeo só sobre isso, para você dar uma conferidinha no minoxidil, que pode ser sim utilizado juntamente com os esteroides anabolizantes. Sempre com orientação médica. Dá uma olhadinha nesse vídeo.